Olá, espero que esse devocional te encontre em paz, seguro e tranquilo aí aonde você está. Uma alegria poder compartilhar com você mais uma vez a palavra de Deus. Você que é professor, aluno, talvez familiar de alguém que tem um envolvimento, um funcionário, um colaborador do colégio CCIM. Eu me chamo Ivo Segundo, sou capelão e pastor do colégio, professor também do ensino religioso. E hoje eu gostaria de contar uma história para você. Aproximadamente 600 anos antes de Cristo, um rei chamado Nabucodonosor sitiou a cidade de Jerusalém, cercou a cidade, fez com que o seu rei, Jeoaquim, se rendesse e se entregasse ao reino da Babilônia. Consequentemente, Nabucodonosor levou para a Babilônia alguns pertences, alguns tesouros, mas levou principalmente as lideranças do povo hebreu, do povo judeu. Levou professores, levou mestres, doutores da lei, levou a liderança do exército. E entre essas pessoas estavam 4 jovens, Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Esses 4 jovens, eles pertenciam à corte do rei Jeoaquim. E eles foram para serem treinados, capacitados e pertencerem à corte de Nabucodonosor. E o que é interessante é que nesse processo, nesse tempo em que eles ficariam em treinamento na Babilônia, Daniel adotou, juntamente com seus amigos, uma postura que eu creio que tem muito valor nós discutirmos hoje. Ouça o que eu vou ler aqui no Velho Testamento, no livro do profeta Daniel, do próprio Daniel, no capítulo 1, no verso 8, diz assim: Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Como parte daquele treinamento, daquela capacitação, aqueles jovens teriam que entender a cultura dos babilônios e participar de todas as circunstâncias e situações, inclusive da alimentação que a Babilônia tinha. E Daniel, ele tomou uma posição, ele tomou uma postura. E ele falou, olha, eu não quero me contaminar com algumas coisas que vocês têm aqui. Hoje, diante desses fatos todos que nós temos vivido, experimentado, com esse vírus, com toda a contenção, com a quarentena, nós temos sido bombardeados diariamente, eu poderia dizer até a cada minuto. Se você ligar a TV, você vai ver notícias. E essas notícias, elas vão trazer uma informação, vão trazer um conteúdo sobre a sua vida que ele tem passado, tem excedido o limite da utilidade. Tem trazido ansiedade, tem trazido preocupações, tem trazido um excessivo cuidado e que tem levado muitas pessoas a se preocuparem demais. Da mesma forma como Daniel, naquela circunstância adversa que ele estava passando por ter sido retirado da sua família, do seu seio, do seu país, sido colocado em outro lugar, ele tomou uma posição de não se contaminar. E eu gostaria de te orientar hoje nesse sentido, de te incentivar a não se deixar contaminar com as notícias ruins, com as notícias, com essas más novas que têm sido ditas, tanto pela mídia, quanto por algumas autoridades, inclusive por alguns médicos mesmo. Eu não estou dizendo que você não tenha que se informar, que você não tenha que tomar os cuidados necessários para preservar a sua vida e a sua saúde. Mas o que eu estou dizendo é, você deve alimentar a sua alma com um alimento saudável, você deve alimentar o seu espírito com um alimento saudável. E não com todas essas informações ruins e negativas que a mídia tem colocado diante de nós. É interessante porque Daniel, ao fazer esse acordo com o eunuco, como eu li aqui, ele pediu para se isentar de alguns alimentos. E ele permaneceu, evidentemente, se alimentando ao longo de 10 dias. E ele fez um teste. E olha só, eu vou continuar lendo aqui a partir do verso de número 15. O que aconteceu? No fim dos 10 dias, a sua aparência, a aparência de Daniel, era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os demais jovens que comiam das iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava apenas os legumes que Daniel havia pedido.
Aos quatro jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe na presença de Nabucodonosor, e então o rei falou com eles. E entre todos os jovens não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram eles a assistir diante do rei, e em matéria de sabedoria e inteligência, sobre o que o rei lhes fez, de qualquer pergunta que o rei lhes fez, os achou 10 vezes mais inteligentes do que todos os outros magos e encantadores que haviam na Babilônia. Quando Daniel tomou a decisão, e a Bíblia diz que foi uma decisão firme, Daniel firmemente decidiu não se contaminar com o que estava sendo dito, com o que estava sendo falado dentro daquele reino, dentro daquele governo, dentro daquela situação. Ele abriu espaço para que Deus pudesse agir na vida dele. Dentro desse contexto do que eu estou compartilhando aqui com você, você precisa entender que você é constituído de 3 partes. Você é espírito, alma e corpo. O seu espírito, você vai alimentar de uma forma, o seu corpo de outra forma e a sua alma de outra forma. O seu corpo está compondo o seu corpo, os seus sentidos e as suas expressões. A sua alma ela é composta pela sua vontade, pelas suas emoções e pelos seus sentimentos. E o seu espírito é composto pela sua consciência, pela sua intuição e especialmente é composto pela comunhão com Deus. Então, dentro de todo esse cenário, de todas essas coisas que nós temos visto, de todas as situações que temos passado, eu sei que muitos podem estar sofrendo com os problemas que o comércio tem sofrido, tem sido restrito. Talvez você tenha sofrido com problemas, talvez até mesmo na área da saúde. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Você precisa fortalecer o seu espírito, porque é ele que vai sustentar a sua alma, e é a sua alma organizada, em paz, que vai sustentar o seu físico. Existem muitos estudos na área médica que mostram que quando o ser humano está com muito medo, está muito preocupado, está muito estressado com alguma coisa, sua imunidade baixa. Por isso você precisa cuidar do seu corpo, e como parte do cuidado sobre o seu corpo, você precisa fortalecer a sua alma e o seu espírito. E Jesus, ao conversar com seus discípulos, no Evangelho de João, no capítulo 6, o verso 63, a segunda parte do versículo diz assim: as palavras que eu lhes disse são espírito e são vida. As palavras de Jesus são espírito e vida para as nossas vidas hoje. As palavras de Deus, elas vão nos alimentar, vão nos fortalecer, vão encher o nosso espírito com ânimo, com força, com vigor. Isso vai se refletir na nossa alma. A preocupação, o medo, o estresse, todo tipo de pontos negativos que você tem sofrido, eles vão se dissipar. Esse período que nós estamos vivendo tão diferente, até mesmo difícil, ele vai findar, ele vai passar. E eu quero te dizer que se você estiver bem nutrido no seu espírito, com a sua alma em paz, você vai vencer esse tempo de uma maneira sobrenatural. Eu quero hoje, então, diante disso, firmar um propósito, um compromisso aqui com você. Que você não se deixe contaminar com essas notícias negativas, mas que você encha o seu espírito e a sua alma da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, como Jesus disse, são espírito e vida. É onde você vai encontrar alimento para enfrentar todas as dificuldades e circunstâncias adversas pelas quais nós estamos passando nesses últimos dias. Antes de finalizar, gostaria de fazer uma oração. Feche seus olhos, dedique um tempo para orar, para se comunicar com o Pai. Como eu falei, no seu espírito habita a sua intuição, sua consciência e a comunhão com Deus. Quando oramos, nos conectamos com Ele. Pai, nesse momento eu quero orar pelas pessoas que estão assistindo a esse vídeo. E eu quero declarar paz sobre a vida de cada pessoa. Pai, diante de toda a adversidade, de toda a dificuldade, todas as coisas que estamos precisando fazer, sermos criativos, mudarmos o nosso jeito de pensar e de agir. Diante de todas essas coisas, da mesma maneira como o Senhor tornou Daniel
e os seus amigos sábios e inteligentes. Que o Senhor nos dê criatividade e sabedoria para enfrentarmos esses novos tempos. Mas, acima de tudo, Pai, quero pedir que o Senhor coloque a Sua palavra em nosso espírito, que nos fortaleça, que nos torne fortes no Senhor e que o Seu Santo Espírito fortaleça a nossa alma, nos dê capacidade, inteligência, sentimentos bons, para que nós possamos enfrentar qualquer e toda dificuldade que vier à frente. Que nós não venhamos a perder o ânimo, a esperança, a perspectiva de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Obrigado, Deus, pelo seu amor, pela sua graça e pelo seu favor. E eu quero agora declarar, mais uma vez, que esse espírito de mal que tem acontecido, que tem vindo sobre todo o mundo, através dessa doença, que ele cesse, que ele retroceda, que ele retroaja completamente. E eu peço que o Senhor esteja protegendo e guardando todos os alunos do CCIM, os professores, os funcionários, todos os familiares de alunos e de funcionários. Proteja a vida e a saúde deles, em nome do Senhor Jesus. Mais uma vez, quero desejar que você fique na paz de Cristo, com a graça e o favor de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém.